Essa é a plataforma chamada Meta Business, ou também Meta Ads, ou Instagram Ads, ou até mesmo Facebook Business, que antigamente era esse o nome. Hoje, a plataforma ela controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, seja anúncios, seja algumas funcionalidades mais comerciais, são todas feitas através dessa plataforma aqui. Aqui na lateral, você vai conseguir ver que tem outras funcionalidades aqui dentro do Meta Business. Algumas delas se chama campanha, claro, né, onde você vai fazer as suas campanhas de anúncio. E aqui também tem algumas configurações referentes a outras ferramentas. Aqui tem um menu, que tem muitas opções aqui diferentes. Eu não vou entrar aqui agora em cada uma, porque senão esse vídeo fica muito longo. Mas aqui tem algumas funções mais específicas relacionadas ao pagamento, cobrança, para você trocar algum cartão ou até mesmo injetar alguns fundos relacionados a, por exemplo, vai colocar algum dinheiro relacionado a Pix. Então você vai entrar aqui. Aqui também tem algumas configurações de liberação para que outras pessoas acessem a sua conta de anúncio. Você vai entrar aqui em configurações da empresa. Voltando aqui ao sistema, na parte de campanha, aqui em cima tem o controle de qual a conta de anúncio você está acessando. Isso eu estou falando por quê? Porque algumas empresas têm várias contas de anúncio, ou até mesmo tem várias empresas para gerenciar. Aqui você consegue acessar exatamente a conta de anúncio que você gostaria. Então, para não confundir, sempre dê uma olhada aqui em cima. Retornando aqui à parte de campanhas, podemos observar que existem as pastas de campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios. Dentro de uma campanha podem existir vários conjuntos de anúncio e dentro de cada conjunto de anúncio pode existir vários anúncios. Nessa parte do anúncio é onde fica todos os criativos, fotos, artes, ok? Pode ser, claro, carrossel, pode ser vídeo para o Reels. Aqui ficam todos os criativos. Aqui dentro da campanha, vamos iniciar pela parte dos objetivos. Os objetivos são muito importantes na hora de decidir o que você gostaria de realizar através desses anúncios. Claro, se você quiser fazer vendas, você vai ter que escolher o objetivo de vendas. Se você quiser fazer só tráfego, só trazer pessoas, por exemplo, para dentro do perfil, você vai escolher tráfego. Mas vamos começar pelo objetivo de reconhecimento. O reconhecimento é exatamente para fazer com que você entregue mais o seu conteúdo para o maior número de pessoas. Então, vou dar 2 exemplos. Se você for fazer uma live daqui 3 dias, você quer que muitas pessoas vejam que você vai fazer essa live, você pode fazer por reconhecimento. Claro, se você não tiver nenhum cadastro para receber informações sobre essa live, você vai nesse objetivo de reconhecimento. O reconhecimento é para que você tenha o maior número de alcance ou o maior número de impressões ou visualizações. Essas visualizações muitas vezes não vai constar muitos cliques, porque literalmente o Meta não vai considerar muito o clique dessas pessoas. Ele vai se tornar relevante somente a visualização. Então, pode-se dizer que aqui você não tem um objetivo que possa ser muito favorável à conversão, mas a lembrança, assim como está escrito aqui, que é exatamente em volta da lembrança, a maior probabilidade de lembrar de você. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, vou fazer um lançamento daqui 3 dias, e esse lançamento eu quero anunciar para o maior número de pessoas dentro da minha base de pessoas que estão engajadas com a marca. Você faz e utiliza o reconhecimento. Isso é algo um pouco, por exemplo, estratégico também para usar para que o seu vídeo tenha muitas visualizações. Você pode usar o reconhecimento que ele vai gerar muitas visualizações para você. Temos o objetivo de tráfego, que aqui, apesar de nós falarmos que tráfego é algo mais generalizado, né, porque o que a gente está fazendo aqui é tráfego, independente de fazer reconhecimento, engajamento, tráfego ou vendas. Mas aqui nós usamos a palavra tráfego como um objetivo de trazer pessoas para dentro do perfil ou para dentro de um site, para fazer com que as pessoas circulem mais dentro desse ecossistema. Aqui
é onde mais a gente consegue ganhar seguidores. É nesse objetivo chamado de tráfego, que é para o seguinte, não sei se você já viu, mas tem aquelas campanhas, aqueles anúncios, aqueles patrocinados que são feitos para que as pessoas cliquem e acessem o perfil dessa marca, dessa empresa. Esse é o objetivo de tráfego. Aqui, como eu falei, para ganhar mais seguidores é o melhor objetivo que nós temos. Para que você alcance mais pessoas com maior probabilidade de conversar com você no WhatsApp ou no direct, nós usamos o objetivo de engajamento. E ainda temos o objetivo de vendas, que é fazer com que as pessoas comprem mais, principalmente através do seu site. O objetivo de vendas é muito em larga escala utilizado pelas lojas virtuais. Tendo em vista que o nosso objetivo é gerar vendas no site, vamos aqui fazer a campanha de vendas. Podemos verificar que existe uma forma de fazer a nomenclatura. Essa nomenclatura depende de cada gestor, do seu acompanhamento, da forma como você visualiza a campanha. Então você pode escolher a nomenclatura que você quiser. Inclusive, colocar nomenclaturas que são bem óbvias, assim como, por exemplo, vendas o mês de maio. Ou vendas e o objetivo inicial, que seria gerar pessoas para a loja virtual, ou até mesmo com base em um tipo de público, como o Brasil todo, como, por exemplo, pessoas com interesse em suplementação. E coloca o mês de maio aqui, ou até mesmo colocar a data do mês de maio. Essa nomenclatura, assim como todas as outras aqui do conjunto de anúncio e do anúncio, você pode escolher a forma melhor que identifique de forma fácil, você consiga ver que tipo de campanha é essa. Aqui embaixo nós temos a possibilidade, tudo o que é relacionado a Advantage aqui, isso é algo relacionado à IA, a inteligência artificial da Meta, que ela mesma que vai definir o que é melhor para a sua campanha. Essa campanha, algumas vezes em inteligência artificial sendo utilizada, algumas vezes funciona, outras vezes não. A inteligência, muitas vezes você não pode confiar totalmente nela. É super legal, a gente fala, né, que é inteligente, mas não é tão inteligente assim, porque nem sempre dá o resultado que a gente gostaria, que é, claro, gerar vendas, mas muitas vezes ele não joga para o público certo. Então, muitas vezes a gente retira, desativa o Advantage. Você vai perceber que lá dentro do conjunto de anúncio e dentro dos anúncios terão várias opções lá de Advantage e ele muitas vezes ativa o Advantage automaticamente. Então a gente tem que ir lá manual e realmente desativar um por um. São vários e vários Advantage que são habilitados aqui. Uma das coisas que mais o gestor faz é ativar e desativar esse Advantage que ficam ativados muitas vezes automaticamente. Aqui embaixo nós temos os orçamentos. Podemos colocar o orçamento no nível de campanha ou no nível de conjunto de anúncios. Essa é uma outra estratégia também. Vamos aqui com o orçamento no nível da campanha. Nós podemos colocar tanto o orçamento diário quanto o orçamento total. O orçamento total você precisa colocar uma data fim. Para o orçamento diário, não tem necessidade de colocar data fim. E observe aqui essa informação. Ele gastará, em média, R$ 25 por dia. Porém, alguns dias pode ser que ele gaste R$ 43,75, até R$ 43,75. E o limite de semana, ou seja, da semana toda, de 7 dias, será de R$ 175. Então, pode ser que alguns dias ele gaste mais, outros menos, mas durante os 7 dias ele vai gastar exatamente R$ 25 por dia na média. Nesse ponto existe o teste AB, que você vai fazer a comparação entre uma campanha e outra. Muitas vezes as campanhas elas vão ser com as mesmas configurações de conjunto, as mesmas configurações de criativo, e você vai comparar uma com a outra. Este teste pode ser já apertar aqui e você já consegue duplicar e já fazer as duas campanhas. Algumas vezes uma campanha dá mais resultado, ou seja, dá um resultado mais positivo do que outras. Isso pode ocorrer também. Vamos aqui para baixo. Você consegue verificar que tem alguns critérios aqui
de categorias que existem algumas políticas diferentes. Não é o nosso caso aqui, mas tem temas sociais, eleição, política, produtos financeiros, enfim, moradia, emprego, que tem algumas políticas diferentes em alguns continentes, em alguns países. Não é o nosso caso aqui. E vamos avançar. Aqui temos o conjunto de anúncios que nós podemos colocar uma nomenclatura conforme você achar melhor, para sua identificação mais fácil. Aqui embaixo nós temos o local de conversão, que é o site. Nós estamos fazendo vendas. E aqui embaixo nós temos o pixel. O pixel ele vai capturar todas as informações e dados que o seu cliente fizer lá de contato com o seu site. Então, por exemplo, se ele fez carrinho, nós vamos ver aqui se foram feitos carrinhos. Lembrando que aqui não tem captura do nome do cliente, o e-mail do cliente. Aqui a gente consegue só capturar quais são as movimentações do cliente. Então, por exemplo, se o cliente fez carrinho, vai mostrar aqui para a gente na plataforma. E também quantidade de compras, quantidade de finalização de compra, pessoas que pesquisaram no site, vai mostrar tudo isso aqui dentro da plataforma do Meta Business. E aqui embaixo nós colocamos qual o evento que é mais importante para a gente nesse momento. Por exemplo, se você tem uma empresa que você está começando, pode ser que seja mais relevante você capturar informações referentes à adição ao carrinho. Aqui nós temos outros tipos de eventos e temos o evento também de comprar, que é fazer com que essa captura de pessoas que estão comprando essas informações sejam relevantes para ele melhorar o desempenho dos anúncios. Essas pessoas que estão comprando serão levadas em conta no momento de entregar o conteúdo e no momento de raciocinar, vamos dizer assim, que a meta vai raciocinar que, olha, é melhor entregar para esse tipo de interesse, porque é esse interesse que as pessoas aqui estão comprando têm esse mesmo interesse. E aqui embaixo nós conseguimos verificar o público. Aqui, como eu já falei, ele já deixa ativado muitas vezes o Advantage, que é a inteligência da meta. Tem outras inteligências também, assim como essa aqui, que é nova, que você clica e faz algumas perguntas e pergunta sobre o ROI, que é o retorno sobre investimento, você pergunta sobre o criativo, pergunta sobre tudo aqui e ele vai te respondendo. Só que, para quem não entende o fundamento, é complicado mesmo você obter alguma resposta que seja plausível para você usar. Muitas vezes o entendimento da meta, o que vai ocorrer? Ele vai criar padrões de respostas. Você pode ir perguntando, ele vai te trazendo algumas informações relevantes, porém, quando a gente pensa aqui em resultados específicos para algumas empresas, pense bem, ele vai trazer padrões de entendimento. A inteligência procura padrões. E muitas vezes os padrões não vão ser compatíveis com uma empresa que está investindo pouco. Se uma empresa, vou imaginar, uma Americanas, está vendendo, falando sobre suplementação, falando sobre artigos do lar, ela é uma empresa que vai investir milhões no Meta-Ads. Vai ser bem diferente de uma empresa pequena. E que tipo de conteúdo a empresa pequena realmente vai se tornar relevante para ela? Que tipo de conteúdo? Bem diferente, provavelmente, de uma Americanas, que muitas vezes ela só vai apresentar o preço ou até mesmo o tipo de posicionamento de marca que ela tem muito grande já no mercado. Então, muitas vezes as respostas vão vir muito em volta do padrão que ela já tem e que muitas vezes não pode ser usado para uma marca menor. Então, nem sempre a gente vai considerar a inteligência da meta, seja ela aqui do lado, quando você abrir uma aba e começar a conversar com ela, ou até mesmo esse advantage aqui, não vai ser muito relevante. Você vai aplicar e muitas vezes não vai obter o resultado que você gostaria. E tudo aqui é teste. Você vem, faz um teste, vê se deu certo, 2, 3 dias, deu certo. Ok, continua. Não deu certo, você troca o seu objetivo, troca o seu conjunto de anúncios, o seu público, o seu criativo e vai testando. E como eu limito esse advantage? Eu venho aqui em limitar mais o alcance dos anúncios
Para quê? Para eu sugerir algum público. Se eu sugerir, ainda vai ficar ativo o Advantage. Eu tenho que vir aqui, então, em limitar. E aqui ele me dá outras opções. Você quer manter a configuração atual, aplicar regras de Advantage ativado, ou seja, eu vou colocar 25% em um e 25% em outro e 50% o Advantage ainda vai ficar ativado. E aqui eu quero limitar ao máximo. Eu venho aqui e continuar. E repare aqui, ele abriu as possibilidades aqui para mim, mas ainda está ativado o Advantage. Eu tenho que vir aqui e desativar a sugestão. Vou fazer um por um. Primeiro vamos começar com a localização. Aqui eu posso escolher algum estado, alguma cidade, ou até colocar um pino e escolher um raio de 1 km, 2 km, 3 km. Eu venho aqui e escolho. Vou escolher aqui São Paulo e ele já me dá a opção de estado. Ele também tem a opção de cidade e opção de neighborhood, ou seja, um bairro. Então temos aqui estado, demarquei. Quando eu clico em estado, ele não me dá um raio, e sim uma localização. Todo mundo que estiver ali naquele raio, com aqueles interesses que eu vou traçar, vai acontecer o seguinte: eu vou, por consequência, anunciar para todo mundo que está ali dentro, estiver ali dentro de São Paulo. Eu venho aqui e ele me dá aqui, ó, o Advantage está ativado, que é o quê? Eu quero alcançar pessoas que possam ter interesse em São Paulo. Bom, normalmente a gente não coloca dessa forma. Por quê? Senão vai, como se diz o outro, vai vazar. Por quê? Em vez de entregar só para as pessoas ali do estado, vai entregar para pessoas que têm interesse naquele estado. Então, eu retiro isso, porque eu quero entregar somente para São Paulo. Eu posso escolher aqui a cidade, vou escolher aqui Rio de Janeiro. Eu tenho o estado e eu tenho a cidade. Quando você coloca a cidade, você aqui, por consequência, vai ter um raio. Esse raio dele é de 40 quilômetros. Eu posso vir aqui e abaixar até 17 quilômetros. Ok? E também posso vir aqui e escolher apenas a cidade atual. Então ele vai entregar só para quem estiver dentro dessa cidade. E também podemos colocar um pino. Então, por exemplo, vou colocar em outra região aqui para ficar diferente. Vamos agora para ver a localização de Vitória. Aqui nós podemos tanto colocar, vou colocar um bairro aqui. Podemos escolher um bairro, neighborhood, e também podemos escolher um raio. E aqui, escolhendo um raio, vamos escolher dessa cidade aqui ao lado, chamada Vila Velha. Eu vou colocar um raio aqui. Coloquei um pino e vai ter um raio de 16 quilômetros. Eu posso vir aqui e diminuir até 1 ou até 80 quilômetros. Eu vou colocar aqui 2. E vamos imaginar que eu não queira fazer para esse canto aqui, somente até aqui. Eu posso vir, colocar um raio aqui e escolher. Ó, se eu clicar aqui, ele vai ficar nesse raio. Se eu quiser vir para esse outro aqui, vem para esse raio aqui. Então, voltando para o outro raio, eu posso diminuir aqui o raio a 1 km. E já que eu quero excluir essa área aqui, eu posso escolher excluir essa localização. Pronto. Não será entregue para essa região aqui os anúncios. Claro, se tiver isso aqui marcado, ele ainda vai estar ativado, o Advantage, e de qualquer forma ele vai entregar muitas vezes para essa pessoa, esse usuário que estará aqui dentro. Porque o Advantage ele avança um pouquinho. Então, supõe-se que, na verdade, as pessoas que estão aqui também estão interessadas aqui, nessa outra região.
então você praticamente não vai fazer funcionar esse raio de exclusão. Então teria que tirar aqui. E dessa mesma forma nós podemos continuar e vamos escolher aqui a idade. Eu posso escolher a idade que eu quiser aqui, acima de 65, ou até mesmo até 40 anos. Aqui só pode acima de 18 anos. Aqui ele já fala, você quer fazer como sugestão somente essa idade e deixar extravasar e fazer com que a inteligência entregue para fora dessa idade também? É mais ou menos essa a pergunta que ele está fazendo. Aqui eu posso tirar porque eu não quero o Advantage ativado nessa sugestão. E ele desativou aqui o Advantage. Vamos descer, vamos escolher o gênero. Imagine que você vai fazer um anúncio para moda feminina. Então, realmente tem que entregar só para mulheres. Aqui também tem como desmarcar a sugestão. Agora vamos para o direcionamento detalhado. Vou pular aqui esse públicos personalizados, depois a gente volta. Esse direcionamento detalhado a gente vai conferir quais interesses que realmente têm relação com o nosso público-alvo. Aqui você pode tanto procurar por aqui, por esse menu do procurar. Aqui temos formação, nível educacional. Nem sempre isso aqui vai realmente funcionar, porque alguns interesses de Facebook, Instagram, alguns interesses não são bem confirmados pelas pessoas hoje em dia. Então, como por exemplo a formação, às vezes a pessoa nem coloca a formação dela nem no Facebook, nem no Instagram, mas ela supõe que é aquele tipo de formação que tem relação com o dia a dia da pessoa ou com alguma foto, algo assim. Ele pode identificar isso. Aqui também tem, por exemplo, quem é pai ou mãe, aí tem pais, pais de adolescentes, pais de crianças de pré-escola, que é de 6 a 8 anos, enfim, tem vários outros interesses aqui, pessoas interessadas. Aliás, aqui, finanças tem a ver com a renda familiar, que nem sempre, como eu falei, nem sempre vai funcionar tão bem, porque nem todo mundo coloca isso dentro do perfil do Facebook e do Instagram. Mas aqui temos relacionamentos, status de relacionamento, casado, em relacionamento sério, noivo, enfim. Aqui tem muitos outros interesses. E aqui tem hobbies, atividades. Aqui você pode ver que existe dança, pessoas que gostam de dança, de instrumentos, bateria, guitarra, enfim. Aqui eu retornando. Temos aqui pets, pássaros, cachorros, gatos. Aqui home and garden, aqui também tem. Então esses interesses aqui, eles já são interesses que normalmente as pessoas já vão curtindo, vão engajando com alguns conteúdos e o Instagram, o Facebook, a Meta vai reconhecendo que realmente a pessoa tem interesse nesses tipos de interesses aqui, ok? E ali, como vimos, ó, tem fitness aqui também, wellness, e tem várias opções aqui. Você vai marcando, vou marcar um deles aqui, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer outros interesses aqui, ó, já correlacionados. Ah, se eu marcar todos, todos vão me dar resultado. Não, não é bem assim. O que acontece? Na hora de metrificar, ele não mostra para a gente de quais interesses que esses usuários vieram. A gente só vai ver se teve um bom resultado ou não, mas a gente não vai saber de quais interesses exatamente. Então, se der resultado colocando 3, pode ser que não dê colocando 5 interesses ali. Então, a gente teria que ir testando. Aqui, o mais recomendado seria colocar uns 3 a 5 interesses correlacionados e tentando fazer alguns testes que possam ser benéficos aqui para os nossos resultados. Aqui também você pode escolher alguns outros interesses que são interesses um pouco mais particulares.
como por exemplo Coldplay, que é uma banda. Então você pode escolher aqui. Tem todas as bandas? Não. Algumas tem, outras não, né? Se você for procurar aqui Anitta, por exemplo, você vai achar. Porém, dependendo do tipo de perfil da pessoa, se for muito seguida, pode ser que tenha ela aqui. Mas não tem muitos, né? Essas pessoas aqui, claro, são pessoas que já estão... são perfis muito grandes, né? Então, aqui também você pode começar a procurar, por exemplo, a pessoa que gosta de cavalo, gosta de animais. Pode ser que ela tenha um poder aquisitivo melhor ou não. Isso pode variar, porque a pessoa pode gostar de cavalo, não necessariamente ter cavalo ou ter uma fazenda, né? Então, vamos descendo aqui. Aqui tem o idioma, que normalmente dentro do Brasil você deixa todos os idiomas aqui abertos. E podemos voltar aqui para o público personalizado. Aqui, se a gente fosse continuar, vou imaginar que seja para o mercado de moda fitness ou até mesmo para a suplementação. Se a gente fosse escolher aqui, provavelmente iria ter creatina ou algo assim. Ó, tem creatina. E ao mesmo tempo, né, agora já misturamos um monte de interesse aqui, um não há nada a ver com o outro, e aqui vamos tirar. Então vamos imaginar que esses sejam dois interesses aqui relevantes para a gente. Vamos ver se tem whey protein. Então, o que ocorre? Aqui você tem que escrever exatamente como está escrito no resultado final da sua pesquisa. Então, é mais ou menos como lá no Instagram. Se você não digitar exatamente o perfil igual, né? Se não digitar aquele underline no final lá daquele perfil lá que você está buscando, você não vai achar. É mais ou menos parecido aqui. Então, a atividade física muitas vezes não vai aparecer, mas aparece exercício físico. Ou seja, você tem que buscar vários outros interesses, tentar achar vários aqui, para realmente você fazer um público que seja bem favorável à sua campanha, àquele objetivo que você quer, para venda, nesse caso. E aqui no público personalizado, normalmente ou a gente vai fechar nesse tipo de público aqui, nesse direcionamento detalhado com esses interesses, e ou vai ativar ou desativar aqui o Advantage. E de outra forma também tem como a gente fazer o anúncio sem esses interesses detalhados. E fazer por público personalizados. Então a gente entra aqui e vamos criar um público. Público personalizado, cliquei, eu posso criar um público das pessoas que visitam o site, uma lista de clientes. Então, por exemplo, você pode fazer uma lista de clientes que você tenha no Excel ou no site, baixe ela em forma de Excel. Você pode usar essa planilha e subir ela aqui dentro na lista de clientes e anunciar priorizando elas. Atividade no aplicativo, catálogo, vídeos. Então, as pessoas que visualizam o seu vídeo por seja 50% do vídeo, 70% do vídeo, 100% do vídeo, você pode anunciar para essas pessoas. Aqui você vai poder escolher cada um dos vídeos, porque, por exemplo, você pode estar fazendo uma campanha de creatina e não está fazendo uma campanha para colágeno. Então você não vai colocar uma pessoa que viu e engajou com o seu vídeo de colágeno para comprar a sua creatina. Normalmente não vai funcionar, né? Então aqui temos também perfil do Instagram. Então as pessoas que engajaram. Vamos fazer esse do perfil do Instagram. Eu vou escolher o que está aqui mesmo. Aqui tem pessoas que interagiram com esta conta comercial.
pessoas que começaram a seguir a sua conta profissional, pessoas que visitaram o perfil da sua conta profissional, pessoas que interagiram, pessoas que enviaram a mensagem para sua conta profissional e pessoas que salvaram qualquer um dos posts. Normalmente a gente acaba colocando esse em que interagiu porque ele engloba todos eles aqui, porque pessoas que curtiram, comentaram, salvaram, deslizaram o carrossel, tocaram o botão ou compartilharam. Ou seja, não necessariamente a pessoa seguiu, mas ela interagiu aqui com a gente. Então ela tem um grande potencial, possivelmente, de ser um cliente nosso. Eu escolhi aqui e aqui eu escolho a retenção. Você quer que as pessoas que estejam envolvidas aqui sejam pessoas dos últimos 365 dias, ou seja, durante um ano teve muita gente que interagiu e você vai acabar pegando muita gente que, vamos dizer assim, não tem muito interesse, porque, sei lá, reagiu há 9 meses atrás e nunca teve tanto interesse em você. Mas quando você pega 90 dias, 60 dias, 30 dias, até mesmo 15 dias, você pega pessoas mais engajadas com o seu perfil. Vamos colocar aqui 30 dias. Aqui eu vou colocar uma nomenclatura e vou criar esse público. Ele já vai abrir aqui para mim a possibilidade de eu criar um público semelhante ao público do Instagram que eu selecionei. Então eu venho e crio um público semelhante. E aqui você pode fazer vários públicos semelhantes. Normalmente você vai fazer 1, 2 públicos semelhantes aqui. Esse público semelhante, ele vai englobar a quantidade, o percentual de interesses do seu público. Então, por exemplo, se for a 1% de 1000, vamos imaginar que sejam 1000 interesses ao todo que está envolvido com todo mundo que está ali interagindo com a sua marca nos últimos 60 dias, nos últimos 30 dias. O que vai acontecer? Você tem 1% de 1000, corresponde a 10 interesses. Se você tiver 10%, vai corresponder a 100 interesses. 100 interesses são muitos interesses, então vai ter muita, vamos dizer, sujeira de interesse ali no meio, que ele pega exatamente toda aquela concentração de interesse. Então, 1% da maior quantidade de interesse que tem aqui de semelhança. Então, o que vai acontecer? 1%, 2%, 3%. Normalmente a gente vai gerar aqui entre 1 a 3% dos interesses semelhantes. Vamos fazer de 1% e criar esse público. Você vai reparar que ele vai aparecer com os dois públicos, tanto o público interno, que é esse público que interagiu nos últimos 30 dias, quanto o público semelhante também vai aparecer para você. Apareceram aqui os dois. Claro, se você apareceu no semelhante, ele por consequência vai cobrir todas as pessoas que estão no IG30, ou seja, pessoas que estão engajadas com o Instagram nos últimos 30 dias, vão ser pegas. Se você deixar só esse semelhante, já vai ser pego. Então, o que vai acontecer? Eu posso também escolher que só pessoas externas sejam pegas por esse conteúdo, por esse anúncio que eu estou fazendo, por essa campanha. E excluir esse público aqui. Também posso fazer isso. E aqui, ó, ele excluiu, aqui ele incluiu. Isso aqui é bug. Então eu venho aqui e tiro. E aqui ele já dá um aviso, ó, provavelmente, claro, esse público é muito pequeno. Então ele está muito engajado, de milhares, centenas de milhares aqui, para realmente ele conseguir pegar e performar melhor. Então eu vou sempre fazer isso aqui, porque isso aqui é o meu ouro. Bom, com perfis pequenos, perfis pequenos, muitas vezes até 100 mil seguidores, e bem engajado, muitas vezes não vai conseguir cobrir com esse público semelhante. Antigamente até cobria, hoje em dia a performance dele é bem menor do que era antigamente. Então eu venho aqui em mais configurações. Aqui você consegue confirmar o posicionamento que você vai colocar os seus anúncios. Ou seja, você vai colocar no Instagram, no Facebook, se você vai deixar para o Reels, você vai colocar só no Reels, no Stories, e não vai colocar no feed. Tem como você fazer essa configuração aqui. Aqui embaixo, ó, tem mostrar mais configurações, e aqui ele fala todos os dispositivos e sistemas operacionais, ou seja, tem como também escolher o posicionamento
conforme o celular, ou desktop, e também Android e iOS. Então eu posso anunciar somente para quem tem iOS. iOS é a pessoa que tem mais dinheiro, mais condição. Não, não é bem assim não, tá? Aqui embaixo eu consigo retirar os anúncios para o Facebook, o Messenger, Audience Network, que é uma plataforma também do Facebook, e do Threads, e anunciar somente no Instagram. Eu venho aqui e tiro, se eu achar que seja mais conveniente para essa marca fazer sem ser no Facebook. Eu vou tirando cada um deles aqui. E aqui ele também faz aquela pergunta para a gente, né? Vai permitir o gasto limitado em posicionamentos excluídos? Ou seja, botar 5% aí do investimento para essas outras plataformas? Bom, normalmente a gente vai tirar, porque a maioria das vezes você acaba não tendo um bom resultado em Facebook, Messenger, enfim, Audience Network, porque são plataformas que normalmente, para a maioria das marcas, acabam não dando tanto resultado. Mas tem marcas que, até mesmo marcas que, vamos supor, acima de 40, acima de 50 anos, se for o seu público, pode ser que o Facebook seja uma boa. E dependendo do tipo de produto que você vende, pode ser que o Facebook possa ser uma boa. Aí é testar aqui. E depois eu avanço. Aqui já na nomenclatura do anúncio, eu venho e coloco vendas. Lembrando que essa nomenclatura pode ser feita conforme cada gestor pode fazer de um jeito diferente. Vídeo. E vamos colocar aqui, que é falando da creatina. E aqui eu consigo descer. Já vai estar marcado o perfil aqui. Aqui eu desço mais um pouco. Você pode tanto fazer criando um anúncio do zero aqui, ou seja, criando e colocando um criativo do zero, um vídeo, uma foto, uma arte, ou até mesmo colocar um post já existente. Tem alguns posts que vão ser bloqueados por conta de direitos autorais de músicas, essas coisas todas. Então ele vai bloquear e vai pedir provavelmente você trocar a música. Ou você pode colocar aquele mesmo anúncio que você colocou, aliás, aquele mesmo post que você colocou lá no Instagram, você pode vir aqui e subir ele aqui do zero. Então você desce, aqui você pode escolher entre carrossel ou imagem ou vídeo. Aqui embaixo ele mostra o destino, então você vai colocar o seu site aqui. Claro, normalmente você não vai colocar o Instagram, né? Você vai colocar o site, de fato. Vou imaginar que seja esse aqui. Coloquei o site, desci mais um pouquinho aqui e tenho a configuração do criativo. Ele me pergunta se é anúncio de imagem ou anúncio em vídeo. Eu posso vir aqui, clicar. Ele vai abrir para mim uma aba relacionada aos vídeos que já tenho, ou você sobe os vídeos aqui da empresa. Normalmente eu coloco por aqui. Eu já vou ter uma pasta. Vamos colocar por aqui ó, todos os vídeos e carregar. Ele vai abrir para mim. E depois eu subindo o vídeo, clico aqui, ele já vai descer e eu avanço. Aqui tem alguns comandos que ele deixa ativado ou desativado, tem que sempre ficar atento aqui, porque às vezes tem alguma coisa ativada aqui que não deveria estar ativada. Eu desço aqui para o texto e coloco um texto, lançamento, no site, acesse o site agora em Vitor Peroton. E por fim, eu venho aqui, avanço. Aqui tem alguns comandos também que você pode mexer. Aqui tem que estar marcado eventos no site, o pixel, e depois eu publico. Só clicando aqui e publicou. Agora, só para finalizar essa parte de introdução sobre como fazer um anúncio no Meta Ads ou no Meta Business. Primeiramente,
você entendeu o que você tem que fazer, todo o procedimento, desde campanha, conjunto de anúncio e anúncio. E depois, como é que você ativa ou desativa? Bom, esse botão em azul aqui está acusando que está processando, porém, daqui a pouco ele vai se transformar em ativo. Depois que ele se transforma em ativo, você pode vir aqui e desativar. É só apertar esse botão e ele desativa toda a campanha. E aqui também, além de conseguir fazer esses acessos, você também consegue editar. Você entra aqui embaixo você faz as alterações, você clica aqui na lateral e entra no conjunto de anúncio para alterar público, alterar posicionamento. Clicando aqui você muda a sua região. Aqui, claro, não é uma campanha que eu vou colocar para rodar. É só uma campanha de exemplo para ser entendido aqui nessa mini aula, vamos falar assim. E aqui embaixo você vai, assim que você fizer a alteração, já vai aparecer aqui embaixo para você publicar. Sempre que é feita alguma alteração, você vai ver aqui, ele já acusa para você publicar. Eu vou tirar essa localização e ele já apareceu aqui publicar. Você vem e clica publicar e ele vai retornar, voltar a ficar ativo novamente.